Bem-vindo de volta a reinicialização estoica, sabedoria antiga para a resiliência moderna, como o 11º princípio da pedra nos diz um ensinamento profundo, profundamente enraizado na sabedoria de Epicteto, nos guia para encontrar o meio-termo essencial entre os extremos. Ele nos convida a reconhecer como o excesso, em qualquer forma, seja indulgência ou privação, em última análise, leva ao sofrimento e à insatisfação. A prática da temperança não se refere à privação, mas ao prazer de desfrutar o domínio da escravidão da vida sem selo. Ao cultivar essa disciplina, conquistamos algo muito mais precioso do que a gratificação momentânea. Adquirimos soberania sobre nossas vidas. Quando moderamos conscientemente nossos impulsos, em vez de deixá-los nos dominar, fortalecemos nossa capacidade de tomar decisões sábias. Começamos a enxergar claramente a diferença entre desejos fugazes e necessidades reais. Esse discernimento se torna nossa bússola, ajudando-nos a evitar as costas rochosas do excesso, por um lado, e as terras áridas da deficiência, por outro. Os estoicos compreenderam o que a psicologia moderna confirma. O verdadeiro contentamento floresce nesse equilíbrio intermediário. Quando adotamos a moderação como estilo de vida, ocorrem transformações extraordinárias. Sentimos-nos menos atormentados por cada desejo ou emoção, mais firmes em nossos princípios. Nossos relacionamentos melhoram quando interagimos com os outros a partir de uma perspectiva de realização, em vez de necessidade. Nosso trabalho se torna mais significativo quando buscamos a excelência sem obsessão. Até mesmo nossos prazeres diários mais simples, uma refeição, uma conversa, um momento de descanso, tornam-se mais gratificantes quando os vivenciamos com plena presença, em vez de uma ânsia desesperada. Este caminho de equilíbrio cultiva naturalmente a autenticidade. Quando nos libertamos dos extremos que distorcem nossa verdadeira natureza, nos tornamos mais autenticamente nós mesmos, livres de impulsos de impressionar, adquirir ou escapar. Uma paz profunda emerge quando nossa vida exterior se alinha com nossos valores interiores, quando nossas ações brotam de escolhas conscientes e não de desejos descontrolados. O ideal estoico de moderação não se trata de limitar nossa alegria, mas de remover os obstáculos que nos impedem de alcançar a realização duradoura. Ao encontrar esse equilíbrio, não apenas evitamos a dor, mas também acessamos uma felicidade mais profunda e duradoura, independente de circunstâncias externas. Em última análise, essa sabedoria ancestral nos lembra que a liberdade não reside na ausência de restrições, mas em escolher a própria sabedoria. Aqueles que dominam a moderação não são limitados, são livres da tirania dos extremos, livres para viver com clareza, propósito e alegria autêntica. Como o 12º princípio estoico, a bússola estoica, 12 princípios atemporais para uma vida plena. Imagine uma vida onde cada decisão nasce das suas verdades mais profundas, onde o ruído externo desaparece e a clareza interior o guia. Este é o presente da sabedoria estoica, tão relevante hoje quanto tem sido por milênios. Em essência, é um convite radical. Viva autenticamente, sem desculpas ou dissimulações. Quando a honestidade se torna sua base, você constrói relacionamentos que resistem às tempestades e experimenta a profunda paz da realização. Sem máscaras, sem pretensões. Apenas o peso libertador do seu eu autêntico. Mas o estoicismo vai além. É uma filosofia de alinhamento intencional. Aquela promoção que todos veem, os bens que a sociedade venera, o 7º princípio nos desafia a os sonhos de quem você está vivendo. O verdadeiro sucesso não está em seguir cenários, mas em escrever sua própria história. Uma história na qual os valores, não a vaidade, definem o curso.
Aqui, a humildade revoluciona tudo. O oitavo princípio revela que o verdadeiro crescimento começa quando paramos de fingir que sabemos tudo. Cada pessoa que você conhece se torna um professor. Cada erro se torna uma lição. Ao abrir mão da necessidade de estar certo, você ganha algo muito maior: sabedoria. Seu ambiente molda sua evolução. O nono princípio exige uma purificação consciente do seu círculo íntimo, buscando aqueles que o elevam e assumindo total responsabilidade pelo seu próprio caminho. Esta não é uma melhoria isolada, é uma ascensão coletiva. Quando você tropeça, e você irá, o 10º princípio lhe oferece graça. A culpa só é útil se te impulsionar para a frente. A resposta estoica ao fracasso: reconheça, aprenda, cresça com a gentileza que você demonstraria a um bom amigo. A vida vai te testar, isso é certo, mas o 11º princípio te dá controle sobre a resposta. Seu poder reside no que acontece com você e em como você reage. Obstáculos se tornam oportunidades. Fracassos se tornam situações perigosas. E quando o fardo se torna pesado, pedir ajuda não é fraqueza, mas sabedoria. Por fim, o 12º princípio redefine o dever como uma contribuição sagrada. Suas decisões diárias, tomadas a portas fechadas, são seu legado em movimento. Ao honrar suas responsabilidades consigo mesmo e com a sociedade, você se junta a algo eterno. Esta não é uma filosofia para reflexão, mas sim sabedoria para viver. Cada princípio é um passo em direção à clareza mental, à resiliência emocional e à ação com propósito. O caminho exige coragem, mas recompensa o que todos buscamos: uma vida repleta de significado, relacionamentos que importam. Nenhuma circunstância pode tirar nossa liberdade. A questão não é se essas verdades funcionam, mas se você as aplicará. A obra-prima da sua vida começa com um princípio que você incorpora hoje. Qual você escolherá? O 13º princípio. Fale sobre a importância de ter autocontrole e independência mental. Ele também fala sobre a importância de aprender a não ter medo das opiniões e comportamentos dos outros. Princípio este. Ela nos encoraja a desenvolver uma firme serenidade diante do mundo exterior. As tempestades são um convite ao crescimento mental e à força interior. A capacidade de controlar refere-se aos sentimentos, pensamentos e comportamentos de uma pessoa, especialmente em circunstâncias difíceis ou angustiantes. Porque autocontrole significa ser capaz de permanecer calmo e sereno, mesmo quando são criticados, rejeitados ou atacados. O autocontrole significa ser capaz. Responder em vez de reagir no momento nos permite ser deliberados e escolhas deliberadas. Além do autocontrole, a liberdade emocional significa tornar-se mais independente internamente para que nossa felicidade e paz interior. A mente não é influenciada pelo que os outros fazem ou dizem. Significa perceber que não podemos mudar a maneira como os outros agem, mas podemos mudar a maneira como reagimos quando eles agem. Temos liberdade emocional. Sabemos que somos os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos e que podemos manter o nosso eu interior. Equilíbrio. Independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor, podemos aprender com essa ideia de que os comportamentos das pessoas costumam ser mais neles e não em nós, sabendo que isso nos ajuda a não levar cada palavra para o lado pessoal. Ou ação que nos é dita ou feita a nós, podemos escolher lidar com as coisas com compreensão, bondade e uma mente aberta, em vez de ceder à nossa raiva. A amargura ou a tristeza exigem tempo e prática para aprender a controlar. E métodos de independência de atenção plena, terapia de reflexão profunda e buscar maior autoconsciência pode fazer parte disso. Pode significar: aprenda a estabelecer limites saudáveis e a abandonar situações ou relacionamentos negativos que continuam nos fazendo sentir
Mal. O mal interior não é. Assim como o princípio número 13. Estoicismo não significa isolar-se do mundo. Essa é a verdade. Um equívoco comum sobre a filosofia estoica é que ela nos ensina a ser frios ou indiferentes em relação aos outros, a reprimir nossas emoções e a nos desconectar daqueles ao nosso redor. Mas isso está completamente longe da verdade. O verdadeiro estoicismo não se trata de suprimir afeições, mas de fortalecer nossa resiliência emocional, para que possamos cuidar deles de forma ainda mais eficaz. Quando cultivamos a estabilidade interior, quando aprendemos a administrar nossas reações e emoções, não nos fechamos. Pelo contrário, nos tornamos, além do mais, capaz de oferecer apoio autêntico, empatia profunda e uma presença significativa aos necessitados. Imagine ser o tipo de pessoa que não entra em pânico em uma crise, que não se deixa abater pela pressão emocional, mas permanece firme, lúcida e totalmente disponível para ajudar. Isso é tudo o poder do domínio emocional. O estoicismo nos ensina que não podemos servir de uma xícara vazia. Se formos constantemente sobrecarregados por nossas próprias reações, como poderemos estar verdadeiramente presentes para os outros? Mas quando desenvolvemos autoconsciência e equilíbrio emocional, criamos espaço para ouvir sem julgamento, para responder em vez de reagir e para oferecer apoio com base na sabedoria, não apenas em emoções passageiras. Então não, o estoicismo não nos diz para pararmos de nos preocupar. Ele nos ensina como cuidar melhor, como ser um porto seguro para os outros sem se perder na tempestade. Porque o apoio mais forte não vem da turbulência emocional, mas da presença constante. Espre e 14. O poder do menos, como a simplicidade. Abre a porta para uma vida mais significativa. Vivemos em um mundo que grita constantemente. Além do mais posses, mais compromissos, mais distrações. Mas a filosofia estoica sussurra outra verdade. A verdadeira abundância vem da subtração, não da acumulação. O 14º princípio revela que simplicidade não é sinônimo de privação, mas de libertação. Isso não é apenas minimalismo estético, é uma reavaliação radical do que realmente importa. Cada posse de que não precisamos, cada compromisso que não se alinha com o nosso propósito, cada distração digital que fragmenta nossa atenção, nada disso é neutro. São ladrões, roubando nossos recursos mais preciosos: tempo, foco e paz. A verdadeira simplicidade funciona em 3 níveis. Primeiro, físico. Eliminar a desordem para que o nosso ambiente reflita intencionalidade em vez de acumulação. Em segundo lugar, mental. Filtrar o ruído incessante da vida moderna para proteger nossa capacidade de reflexão profunda. Terceiro, e mais importante, espiritual. Alinhar nossas decisões diárias com nossos valores mais profundos. Quando abraçamos a simplicidade, algo milagroso acontece. A névoa se dissipa. Os relacionamentos se aprofundam porque estamos totalmente presentes. O trabalho se torna mais significativo porque fazemos menos, mas melhor. Redescobrimos que a alegria reside na luz do sol da manhã, nas conversas tranquilas e no espaço entre compromissos, não na próxima compra ou conquista. Este princípio também incorpora uma verdade urgente para os nossos tempos. A simplicidade consciente é um ato de amor pelo nosso planeta e pelas gerações futuras. Cada decisão consciente de consumir menos, desperdiçar menos e apreciar mais cria um efeito cascata que transcende a nossa vida pessoal. Mas isso é o que a simplicidade não é. Não se trata de austeridade ou abnegação. Os estoicos não eram ascetas. Entendiam que eliminar o supérfluo abre espaço para um desfrute mais pleno do que resta. Uma refeição simples, feita com gratidão, costuma ser mais prazerosa do que um banquete feito descuidadamente. A jornada rumo à simplicidade começa com uma pergunta corajosa.
Isso, seja um objeto, um hábito ou um compromisso, serve ao meu propósito maior. O que resta quando filtramos nossas vidas por meio dessa questão é nossa existência autêntica, ordenada, significativa e vibrante com alegria silenciosa. Este é o paradoxo que o estoicismo revela. Ao escolher menos deliberadamente, ganhamos muito mais. Mais clareza, mais liberdade, mais capacidade de contribuir para o mundo com o que só nós podemos. A vida simples não é uma vida inferior. É a vida concentrada em sua essência mais poderosa. Sua vez. Em que área a simplicidade poderia abrir mais espaço para o que realmente importa para você? O caminho começa com um não simples e intencional, ou um sim ainda mais determinado. O 15º princípio, o Dessi Consessuto ele começar. Ele fala sobre o quão valiosa é a amizade e como relacionamentos verdadeiros são muito mais valiosos do que qualquer outro tipo. Dinheiro, este princípio, nos diz que as coisas podem nos fazer sentir melhor no curto prazo, mas os verdadeiros amigos são o quê? Para melhorar nossas vidas a longo prazo, uma das melhores maneiras de nos conectar com outras pessoas é por meio da amizade verdadeira. Os amigos nos ajudam quando precisamos, nos aceitam como somos e compartilham a felicidade e a tristeza que nos trazem. Felicidade, motivação e conforto e muitas vezes nos ajudam a superar os maiores desafios da vida, porque a qualidade das nossas amizades é um dos as melhores maneiras de saber se estamos vivendo uma vida plena e rica. Nos dizem este princípio: melhore e cultive esses relacionamentos. 16º princípio, não apenas fale quão importante é a amizade, mas também nos pede para pensar em como priorizamos em um mundo onde recebemos mais. Muitas vezes, as coisas são vistas como um sinal de sucesso. As pessoas nos dizem que a verdadeira riqueza ainda está por vir. A partir dos relacionamentos e da partilha do amor, este princípio desafia-nos a pensar o que realmente valorizamos e tentamos encontrar um melhor equilíbrio entre as coisas materiais. E construir relacionamentos profundos e significativos com outros amigos é muito valioso, porque eles também ajudam. Eles nos confortam porque entendem nossos problemas e podem nos dar bons conselhos. E um novo ponto de vista quando não conseguimos ver a luz no fim do túnel, quando estamos tristes, porque nossos amigos estão lá para nos ajudar. Ouçam-nos e confortem-nos quando estamos felizes. São eles que riem e celebram conosco nesta rede social. O apoio é muito importante para a nossa saúde mental e nossa capacidade de lidar com as coisas ruins que acontecem na vida. Tempo e compromisso para construir conexões reais, ouvindo com compreensão e bondade, cuidado e presença, fazem parte deste ser. Um verdadeiro amigo também significa dar a você a mesma quantidade de amor e apoio que você espera. Receber esse princípio nos diz para tomar a iniciativa de fortalecer nossa amizade, dedicando tempo a isso. E o esforço para construir essas conexões importantes. Princípio 17, porta em uma sabedoria importante para a paz interior e o bem-estar. É que devemos concentrar nossa atenção e energia naquilo que podemos controle e aprenda a aceitar o que não podemos mudar. Esta mensagem é muito. É importante reduzir o estresse e a ansiedade e tornar nossas vidas mais pacíficas e equilibradas, concentrando-nos no que? O que podemos mudar é estarmos conscientes e responsáveis por nossos pensamentos, palavras e ações que muitas vezes nos escapam, e a energia que nos leva a pensar sobre coisas que estão além do nosso controle, como as decisões de outras pessoas ou seu modo de vida. Direcionaremos esse esforço para coisas que realmente podemos mudar, como nossas atitudes, escolhas e comportamentos. É o que este princípio nos diz para fazer não apenas ela melhora nossas vidas, mas também é um bom exemplo para os outros. Aceitar o que não podemos mudar significa perceber que algumas coisas na vida são iguais a outras.
As ações resultantes e os eventos mundiais que não podemos mudar não significam desistir da aceitação. Ou ser passivo significa ver as coisas de forma clara e racional, sem deixá-las passar. Perturba ou controla nossas emoções quando aceitamos o que não podemos mudar. Abandonar o controle e o estresse que advém da luta contra a realidade nos permite reaja de forma mais flexível e criativa com técnicas de conscientização e meditação, que nos ajudam a permanecer no presente e a estar mais conscientes dos nossos pensamentos e sentimentos, são frequentemente usados junto com os métodos de aceitação. Ele nos permite rastrear nossas respostas internas, sem julgá-los e com uma gentileza que torna mais fácil aceitá-los e deixá-los ir. Vamos ter consciência e aceitar as coisas que não podemos mudar e que nos fazem mais adaptável e capaz de enfrentar os desafios da vida com maior concentração e calma. Atitude usando essa estratégia, não só encontramos mais paz e equilíbrio dentro de nós mesmos, vida cotidiana, mas também nos preparamos para enfrentar a incerteza e as dificuldades de uma forma melhor e mais saudável. Se você quer viver uma vida mais calma e feliz, cheio de resistência à aceitação e foco no presente, esse conceito é fundamental. Mesmo quando as coisas estão indo muito mal, adicione o princípio 18, um forte aviso de que ainda há espaço para melhorias. E crescer nos diz para manter uma atitude positiva e procurar os aspectos positivos e aprendíveis em cada situação. Aqueles que se referem à adversidade e à dificuldade, além de nos dizer para ir além dos problemas. E deste princípio, ele nos diz para usá-los como trampolins para melhores níveis de felicidade, e sabendo que uma mudança de perspectiva é necessária para ver o potencial na adversidade em vez de focar no negativo. Coisas que acontecem em uma situação difícil, devemos procurar as oportunidades de aprender e crescer que cada luta apresenta. É uma oportunidade de crescer como pessoa e melhorar. Podemos melhorar. As habilidades permitem ver as coisas de ângulos diferentes e se fortalecem à medida que as pessoas se conhecem. Questões com coragem e determinação. Há também um forte foco na resiliência, e resiliência neste conceito é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente da adversidade, mantendo uma atitude positiva. E o impulso de continuar tentando é conhecido como resiliência, por outro lado. Ser flexível nos permite mudar nossos planos e táticas conforme necessário, vendo a mudança como uma parte do crescimento. Todas essas características nos ajudam a enfrentar as incógnitas da vida e encontrar significado em cada situação. A verdadeira riqueza da vida, amizade, aceitação e crescimento. Em um mundo obcecado pelo sucesso material, a moeda mais valiosa não é o dinheiro, mas a amizade verdadeira. As coisas podem trazer alegria temporária, mas os verdadeiros amigos enriquecem nossas vidas de maneiras duradouras. Eles nos apoiam nos momentos difíceis, celebram nossas vitórias e oferecem apoio incondicional quando nos sentimos perdidos. A qualidade das nossas amizades define a riqueza das nossas vidas, porque nenhuma riqueza pode substituir um amigo leal que realmente nos compreende. Este princípio nos desafia a reconsiderar nossas prioridades. A sociedade nos incentiva a buscar bens materiais, mas a verdadeira realização vem de conexões profundas. Amigos verdadeiros não apenas nos confortam, mas também nos ajudam a crescer, oferecendo sabedoria quando estamos presos e luz quando estamos na escuridão. Construir essas conexões exige tempo, comprometimento e cuidado genuíno. Significa ouvir atentamente, estar sempre presente e dar o mesmo amor que esperamos receber. Quando investimos em amizades verdadeiras, não apenas melhoramos nossas vidas, mas também criamos um efeito cascata de bondade e força. Dominando a paz interior, concentre-se no que você pode controlar. Estresse e ansiedade frequentemente surgem
da tentativa de controlar o incontrolável. A chave para uma vida equilibrada? Concentre-se no que você pode mudar e aceite o que não pode. Preocupar-se com as decisões de outras pessoas, erros do passado ou eventos externos drena sua energia. Em vez disso, concentre seus esforços no que importa, sua atitude, suas ações e suas respostas. Essa mudança não apenas reduz o estresse, mas também lhe dá a força para viver com propósito. Aceitação não significa desistir, mas sim clareza. Significa enxergar a realidade sem deixar que ela controle nossas emoções. Práticas como mindfulness e meditação ajudam a cultivar essa mentalidade, permitindo-nos responder aos desafios com calma e sabedoria. Quando paramos de lutar contra o que não podemos mudar, adquirimos resiliência, adaptabilidade e uma maior sensação de paz, encontrando força na luta, crescendo. Através da adversidade, mesmo nos momentos mais difíceis, há uma oportunidade de crescer. O princípio 18 nos lembra que todo desafio traz uma lição. Em vez de pensar nas dificuldades, pergunte a si mesmo: o que isso pode me ensinar? A adversidade desenvolve a resiliência, a capacidade de voltar mais forte do que antes. Desenvolve a flexibilidade, ajudando-nos a adaptar-nos quando a vida toma rumos inesperados. A luta não é apenas um obstáculo, é um trampolim para maior sabedoria e poder. Ao adotar essa mentalidade, transformamos fracassos em oportunidades de sucesso. A vida sempre nos testará, mas com resiliência, otimismo e disposição para aprender, podemos superar qualquer tempestade e emergir mais sábios. E se sentir realizado. Princípio 19. O poder libertador da aceitação. A vida tem o poder de nos ensinar a mesma lição até que a aprendamos. Algumas coisas estão simplesmente além do nosso controle. Nenhuma quantidade de preocupação, raiva ou resistência pode mudar certas realidades. O passado, as decisões dos outros ou as circunstâncias inesperadas que transformam nossas vidas. Mas aqui está a verdade profunda por trás dessa limitação. A verdadeira liberdade começa quando paramos de tentar controlar o incontrolável. Este princípio não se trata de resignação passiva, mas sim de foco estratégico. Aceitação é o reconhecimento maduro de que, embora não possamos direcionar o vento, sempre podemos ajustar as velas. Quando paramos de investir energia lutando contra o que não podemos mudar, recuperamos essa energia para o que realmente importa: nossas ações, nossa mentalidade e nosso crescimento. Imagine a paz que você sente ao se libertar do fardo exaustivo de organizar tudo. O estresse se dissipa, a ansiedade diminui. De repente você vê claramente onde reside seu verdadeiro poder, não em mudar eventos externos, mas em escolher sua resposta a eles. Essa mudança não só beneficia você, como também transforma seus relacionamentos. Quando você aceita os outros como eles são, em vez de como gostaria que fossem, você constrói conexões mais profundas, baseadas na compaixão, não na frustração. Este é o segredo da serenidade em um mundo caótico: aceitar a vida como ela vem, não porque tudo é perfeito, mas porque você confia na sua capacidade de lidar com a imperfeição. O momento presente se torna sua âncora, libertando você dos arrependimentos do passado e dos medos do futuro. Em última análise, este princípio é um convite para viver em harmonia com a realidade. Ao aceitar o que não podemos mudar e trabalhar corajosamente no que podemos, cultivamos resiliência, sabedoria e uma paz interior inabalável. Isso não é apenas sobrevivência, é a arte de prosperar em meio às inevitáveis tempestades da vida. O princípio de viver em harmonia com sua verdadeira natureza. Este princípio convida você a mergulhar mais fundo, não apenas no mundo ao seu redor, mas também em si mesmo. Ele vai além de árvores, rios ou montanhas. Trata-se de reconhecer a ordem natural dentro de você e do próprio universo.
Viver em harmonia com a natureza significa compreender seus desejos, forças e limitações, ao mesmo tempo em que reconhece seu lugar no grande esquema da vida. A jornada começa com a autoconsciência. Quem é você quando ninguém o vê, quando as expectativas sociais desaparecem? Este é um convite para revelar seus segredos, encarar suas emoções, medos e desejos mais profundos e alinhar suas decisões com seu eu autêntico. Só então você poderá viver com verdadeira integridade, sem contradições, sem pretensões, simplesmente você mesmo, exatamente como você deveria ser. Mas a harmonia também exige limites. Conhecer seus limites mentais, emocionais e físicos não é uma restrição, é um caminho para o equilíbrio. Em vez de se forçar a assumir papéis que não lhe convêm, você aprende a se movimentar com sua natureza, não contra ela. O resultado? Uma vida mais fluida, com menos esforço e mais elegância. Este princípio também nos lembra que somos parte de algo maior. Cada ser vivo, plantas, animais, ecossistemas, têm um papel a desempenhar. Quando realmente entendemos isso, começamos a tratar o mundo com mais respeito. Percebemos o impacto de nossas ações no mundo exterior e tomamos decisões sábias e ponderadas. E assim como a natureza se move em ciclos, crescimento, decadência, renascimento, assim também acontece com nossas vidas. A mudança não é o inimigo, a resistência é. A dor muitas vezes vem do apego ao porquê. Era em vez de abraçar o que amas, quando aceitamos os ritmos naturais da vida, encontramos paz. Aprendemos a nos adaptar como as estações. Em última análise, o princípio 20 é um guia para viver autenticamente, em sintonia com a sua essência e com o mundo ao seu redor. Trata-se de conhecer a si mesmo, respeitar o seu lugar no universo e encarar a vida com consciência, equilíbrio e propósito. Ao fazer isso, você não apenas sobrevive, mas o caminho da virtude, onde reside a verdadeira felicidade, e se tudo o que a sociedade lhe diz sobre felicidade for o oposto. A verdade antiga é esta: a realização não está no que você adquire, mas no que você se torna. Enquanto o mundo busca satisfação temporária e sucesso material, o verdadeiro caminho para a satisfação duradoura reside no cultivo da virtude. Não se trata de ser perfeito, mas de buscar a sabedoria para entender o que realmente importa, a coragem para se manter firme em suas convicções, a disciplina para controlar seus impulsos e a justiça para deixar o mundo melhor do que o encontrou. Essas virtudes atemporais não são apenas boas ideias, são o sistema operacional para uma vida plena. Ao contrário do dinheiro, da fama ou do prazer, que podem desaparecer da noite para o dia, a virtude oferece uma base inabalável. É a paz de espírito que advém de saber que você vive por princípios, não por impulsos. É a profunda satisfação de olhar no espelho e reconhecer alguém com caráter. Embora esse caminho exija autorreflexão constante e coragem para crescer, a recompensa é inestimável. Uma paz interior que nenhuma circunstância pode destruir. Ao escolher a virtude, você se torna uma inspiração viva. Sua integridade fortalece os outros. Suas ações geram ondas de mudança positiva. E por meio dessa prática ancestral, você descobre o que os estoicos chamavam de ataraxia. Aquela profunda serenidade que advém de saber que seu valor não está atrelado a coisas externas, mas à qualidade do seu caráter. Em um mundo obcecado por ter mais, a verdadeira revolução é ser mais. Não por aplausos ou reconhecimento, mas porque a virtude é sua própria recompensa. O segredo para uma vida não apenas bem-sucedida, mas também significativa. Princípio 24. Transforme obstáculos em oportunidades. E se cada desafio que você enfrenta não fosse um fracasso, mas sim uma preparação para o seu maior crescimento? O princípio 24 inverte a adversidade,
mostrando-nos que os momentos mais difíceis são, na verdade, os nossos maiores professores. Não se trata de fingir que as dificuldades não machucam, mas sim de escolher enxergar o potencial oculto em cada problema. Quando a vida nos testa, ela não nos pune. Em vez disso, nos dá a oportunidade de revelar nossa coragem, fortalecer nossa resiliência e aguçar nossa sabedoria. Cada obstáculo se torna um campo de treinamento onde podemos praticar virtudes como paciência, adaptabilidade e perseverança. A ideia-chave? Embora não possamos controlar o que nos acontece, sempre podemos controlar como reagimos. Ao adotar uma mentalidade de crescimento, transformamos o que poderia nos destruir naquilo que realmente nos fortalece. De repente, os fracassos se tornam lições. Os fracassos se tornam situações desafiadoras. E as dificuldades se tornam as experiências que forjam nossas personalidades mais fortes. Essa perspectiva não só nos ajuda a superar momentos difíceis, como também a prosperar. Quando paramos de temer a adversidade e começamos a aprender com ela, desenvolvemos uma força interior inabalável. Tornamo-nos mais compassivos com aqueles que enfrentam desafios. E começamos a ver cada dificuldade como mais um passo em nosso caminho para a sabedoria, a resiliência e a capacidade. A verdade é simples, mas poderosa. Aqueles que abraçam obstáculos crescem de maneiras que aqueles que os evitam jamais conseguirão. Os momentos mais difíceis não bloqueiam o seu caminho. Eles são o caminho para o seu potencial máximo. Princípio 25. A sabedoria atemporal da filosofia estoica oferece uma abordagem profunda e transformadora para viver uma vida plena, incitando-nos a cultivar um estado de plenitude, consciência e presença em cada momento. Este ensinamento antigo e oportuno enfatiza o delicado equilíbrio entre a preparação para o futuro e a imersão total no presente, planejando e nos reconhecendo no presente, naquilo que reconhecemos e naquilo em que nos reconhecemos. A satisfação reside em abraçar o aqui e agora. Ao direcionar nossa atenção e energia para a tarefa em questão e aproveitar a vida à medida que ela se desenrola, libertamo-nos do fardo da preocupação excessiva com um futuro incerto ou do arrependimento por um passado imutável. Viver autenticamente no presente exige um esforço consciente e deliberado para concentrar nossa atenção no momento presente, apreciando a riqueza de experiências e oportunidades que ele oferece. Significa nos entregarmos com entusiasmo a qualquer atividade em que nos envolvamos, sejam nossos compromissos profissionais, conversas significativas com outras pessoas ou momentos de descanso e regeneração. Ao praticar isso, não apenas melhoramos nossa produtividade e eficiência, mas também descobrimos uma maior sensação de alegria, paz e realização. Isso não significa que devemos negligenciar as lições do passado ou abandonar toda a preparação para o futuro. Longe disso. Os próprios estoicos reconheciam o valor de aprender com experiências passadas e definir intenções ponderadas para o futuro. No entanto, eles também enfatizavam a ideia fundamental de que o momento presente é o único reino sobre o qual temos controle direto. E é aqui que devemos concentrar nossos esforços para evitar as armadilhas da ansiedade e da infelicidade que surgem da obsessão excessiva com o que foi ou com o que poderia ser. Viver no presente exige uma aceitação radical da vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Envolve aceitar o mundo em toda a sua complexidade, suas imperfeições e sua beleza, seus desafios e suas bênçãos. A partir dessa aceitação, descobrimos uma profunda paz e felicidade que advém de saber que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, sempre mantemos o poder de escolher nossa perspectiva e resposta emocional. Uma das maneiras mais eficazes de fortalecer nossa capacidade de permanecer presentes é praticar a atenção plena.
Técnicas como meditação, respiração consciente e observação intencional são ferramentas valiosas para treinar nossa mente e corpo a permanecerem ancorados no presente, reduzindo a probabilidade de ficarmos presos a medos sobre o futuro ou a dor do passado. Por meio da atenção plena, aprendemos a perceber a beleza e o potencial inerentes a cada momento, libertando-nos da ansiedade e do arrependimento para criar espaço para crescimento, aprendizado e apreciação. Entre os grandes filósofos estoicos, Musonius Rufus ofereceu orientações particularmente esclarecedoras sobre a arte de viver bem, defendendo o princípio da moderação como pedra angular de uma existência saudável e plena. Seus ensinamentos destacam os perigos do excesso, seja na comida, na bebida ou em outros prazeres, alertando que o excesso pode levar à deterioração física e mental, bem como à redução da capacidade de sentir prazer verdadeiro. Moderação, da perspectiva estoica, não é uma mera sugestão, mas uma disciplina fundamental que promove o autocontrole, o equilíbrio e o bem-estar a longo prazo. Musonius incentivou a busca de um equilíbrio harmonioso entre excesso e privação, reconhecendo que ambos os extremos podem ser prejudiciais. Excessos podem trazer prazer passageiro, mas frequentemente resultam em desconforto físico, problemas de saúde e arrependimento emocional, enquanto restrições excessivas podem gerar ressentimento e, por fim, levar a uma supercompensação impulsiva. Ao cultivar a moderação, criamos uma relação duradoura e alegre com os prazeres da vida, garantindo que nosso prazer seja significativo e livre das consequências negativas do excesso. O estoicismo, uma filosofia enraizada na força interior e no autocontrole, também enfatiza a importância de manter um diálogo interno positivo e construtivo. Marco Aurélio, o famoso imperador romano e pensador estoico, alertou contra a autoaversão e o diálogo interno negativo, reconhecendo que esses hábitos corroem a autoconfiança e impedem o crescimento pessoal. Frases como "não sou bom o suficiente" ou "nunca vou conseguir" não apenas minam nossa autoestima, mas também diminuem nossa motivação para melhorar. Em vez disso, os estoicos nos incentivam a cultivar uma narrativa interna que reconheça nosso potencial e celebre nosso progresso, promovendo uma mentalidade de resiliência e autoconfiança. Ao mudar conscientemente nossa linguagem para o encorajamento e a afirmação, construímos uma base de confiança que nos dá a força para enfrentar os desafios com ousadia e aprender com cada experiência. Essa prática se alinha ao princípio estoico mais amplo de que nossos pensamentos moldam nossa realidade, e ao cultivar um diálogo interno positivo, pavimentamos o caminho para uma maior resiliência emocional e realização pessoal. Epicteto, outra figura de destaque na filosofia estoica, ofereceu reflexões profundas sobre o caminho do autoaperfeiçoamento, enfatizando a humildade e a discrição como virtudes essenciais. Ele desaconselhou a proclamação em voz alta de nossos sucessos ou progressos, sugerindo, em vez disso, que o verdadeiro crescimento é demonstrado por nossas ações e pela evolução silenciosa de nosso caráter. Segundo Epicteto, o verdadeiro autoaperfeiçoamento é um esforço profundamente pessoal, empreendido por si só e não por meio de validação externa. Quando nos concentramos excessivamente em proclamar nossos sucessos, corremos o risco de diluir a sinceridade de nossos esforços e nos distrairmos com a busca por elogios. A verdadeira transformação, argumentou ele, é vista em mudanças consistentes e tangíveis em nosso comportamento, nossa mentalidade e nossas interações com os outros. Ao adotar essa abordagem, permitimos que nosso crescimento se desenvolva naturalmente, muitas vezes inspirando aqueles ao nosso redor com mais poder por meio de nosso exemplo do que de nossas palavras. Dessa forma,
O caminho do autoaperfeiçoamento se torna um caminho de integridade silenciosa, onde nossas ações falam por si e a humildade amplifica nosso impacto. A gratidão, como explorada nos ensinamentos de Epicuro, é apresentada como outro componente vital para uma vida próspera. Praticar a gratidão envolve reconhecer e apreciar conscientemente a abundância que já existe em nossas vidas, em vez de focar no que nos falta. Essa mudança de mentalidade traz benefícios de longo alcance, aumentando nossa felicidade geral e fortalecendo nossos relacionamentos com os outros. Uma atitude de gratidão nos encoraja a apreciar as pequenas bênçãos do dia a dia, atos de gentileza, momentos de conexão e os confortos simples que enriquecem nossa existência. Quando expressamos gratidão, não apenas aprofundamos nosso senso de realização, mas também promovemos um ambiente positivo e acolhedor para aqueles ao nosso redor. Por outro lado, a falta de gratidão pode prejudicar os relacionamentos, levando a sentimentos de ressentimento ou abandono. Ao tornar a gratidão uma prática diária, cultivamos vidas caracterizadas pela alegria, resiliência e conexões significativas, tanto conosco quanto com os outros. No mundo acelerado e frequentemente barulhento de hoje, a ênfase estoica na comunicação reflexiva, particularmente na arte de ouvir, é crucial. Os estoicos nos lembram que a sabedoria muitas vezes reside em saber quando falar e quando permanecer em silêncio, um princípio que pode aprimorar profundamente nossas interações e relacionamentos. A escuta ativa, a prática de se sintonizar plenamente com as palavras, emoções e sinais não verbais de outra pessoa, é uma maneira eficaz de demonstrar respeito e promover uma compreensão mais profunda. Em uma cultura que frequentemente prioriza a autoexpressão e ser ouvido, a disciplina da escuta autêntica é uma habilidade rara e inestimável. Ao aprimorar essa habilidade, não apenas enriquecemos nossos relacionamentos, mas também nos abrimos para novas perspectivas que podem guiar nosso crescimento pessoal. Os estoicos nos ensinam que ouvir é um ato de humildade e inteligência, que fortalece laços e cria espaço para aprendizado e respeito mútuo. Por fim, a perspectiva estoica sobre o arrependimento oferece uma lente convincente para examinar nossos hábitos de pensamento e fala. A reclamação crônica, como os estoicos observaram, é um ciclo vicioso e contraproducente que nos aprisiona em uma mentalidade de vitimismo e impotência. Ela amplifica o estresse, diminui nossa capacidade de resolver problemas e pode até nos distanciar daqueles que nos cercam. Em vez disso, escolher focar em soluções e cultivar a gratidão nos permite quebrar esse ciclo vicioso, promovendo a resiliência e uma perspectiva mais positiva. Marco Aurélio resumiu esse conceito observando que nossa felicidade é profundamente influenciada pela qualidade de nossos pensamentos. Ao alinhar nossa mentalidade com os princípios estoicos, abraçando a aceitação, praticando a gratidão e nos engajando em um diálogo construtivo conosco mesmos, nos preparamos para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e graça, descobrindo, em última análise, um caminho para a paz interior e a realização duradoura. Vá em frente, inscreva-se e compartilhe. Deixe um comentário. Até a próxima. A técnica estoica. Sabedoria antiga para a resiliência moderna. Como o 11º princípio da pedra nos diz um ensinamento profundo, profundamente enraizado na sabedoria de Epicteto, nos guia para encontrar o meio-termo essencial entre os extremos. Ele nos convida a reconhecer como o excesso, em qualquer forma, seja indulgência ou privação. Em última análise, leva ao sofrimento e à insatisfação. A prática da temperança não se refere à privação, mas ao prazer de desfrutar o domínio da escravidão da vida sem selo. Ao cultivar essa disciplina, conquistamos algo muito mais precioso do que a gratificação momentânea:
adquirimos soberania sobre nossas vidas. Quando moderamos conscientemente nossos impulsos, em vez de deixá-los nos dominar, fortalecemos nossa capacidade de tomar decisões sábias. Começamos a enxergar claramente a diferença entre desejos fugazes e necessidades reais. Esse discernimento se torna nossa bússola, ajudando-nos a evitar as costas rochosas do excesso, por um lado, e as terras áridas da deficiência, por outro. Os estoicos compreenderam o que a psicologia moderna confirma. O verdadeiro contentamento floresce nesse equilíbrio intermediário. Quando adotamos a moderação como estilo de vida, ocorrem transformações extraordinárias. Sentimos-nos menos atormentados por cada desejo ou emoção, mais firmes em nossos princípios. Nossos relacionamentos melhoram quando interagimos com os outros a partir de uma perspectiva de realização, em vez de necessidade. Nosso trabalho se torna mais significativo quando buscamos a excelência sem obsessão. Até mesmo nossos prazeres diários mais simples, uma refeição, uma conversa, um momento de descanso, tornam-se mais gratificantes quando os vivenciamos com plena presença, em vez de uma ânsia desesperada. Este caminho de equilíbrio cultiva naturalmente a autenticidade. Quando nos libertamos dos extremos que distorcem nossa verdadeira natureza, nos tornamos mais autenticamente nós mesmos, livres de impulsos de impressionar, adquirir ou escapar. Uma paz profunda emerge quando nossa vida exterior se alinha com nossos valores interiores, quando nossas ações brotam de escolhas conscientes e não de desejos descontrolados. O ideal estoico de moderação não se trata de limitar nossa alegria, mas de remover os obstáculos que nos impedem de alcançar a realização duradoura. Ao encontrar esse equilíbrio, não apenas evitamos a dor, mas também acessamos uma felicidade mais profunda e duradoura, independente de circunstâncias externas. Em última análise, essa sabedoria ancestral nos lembra que a liberdade não reside na ausência de restrições, mas em escolher a própria sabedoria. Aqueles que dominam a moderação não são limitados, são livres da tirania dos extremos, livres para viver com clareza, propósito e alegria autêntica. Como o 12º princípio estoico, a bússola estoica, 12 princípios atemporais para uma vida plena. Imagine uma vida onde cada decisão nasce das suas verdades mais profundas, onde o ruído externo desaparece e a clareza interior o guia. Este é o presente da sabedoria estoica, tão relevante hoje quanto tem sido por milênios. Em essência, é um convite radical. Viva autenticamente, sem desculpas ou dissimulações. Quando a honestidade se torna sua base, você constrói relacionamentos que resistem às tempestades e experimenta a profunda paz da realização. Sem máscaras, sem pretensões. Apenas o peso libertador do seu eu autêntico. Mas o estoicismo vai além. É uma filosofia de alinhamento intencional. Aquela promoção que todos veem, os bens que a sociedade venera, o 7º princípio nos desafia a os sonhos de quem você está vivendo. O verdadeiro sucesso não está em seguir cenários, mas em escrever sua própria história. Uma história na qual os valores, não a vaidade, definem o curso. Aqui, a humildade revoluciona tudo. O 8º princípio revela que o verdadeiro crescimento começa quando paramos de fingir que sabemos tudo. Cada pessoa que você conhece se torna um professor. Cada erro se torna uma lição. Ao abrir mão da necessidade de estar certo, você ganha algo muito maior: sabedoria. Seu ambiente molda sua evolução. O 9º princípio exige uma purificação consciente do seu círculo íntimo, buscando aqueles que o elevam e assumindo total responsabilidade pelo seu próprio caminho. Esta não é uma melhoria isolada, é uma ascensão coletiva. Quando você tropeça, e você irá, o 10º princípio lhe oferece graça. A culpa só é útil se te impulsionar para a frente. A resposta estoica ao fracasso
Reconheça, aprenda, cresça com a gentileza que você demonstraria a um bom amigo. A vida vai te testar, isso é certo, mas o 11º princípio te dá controle sobre a resposta. Seu poder reside no que acontece com você e em como você reage. Obstáculos se tornam oportunidades. Fracassos se tornam situações perigosas. E quando o fardo se torna pesado, pedir ajuda não é fraqueza, mas sabedoria. Por fim, o 12º princípio redefine o dever como uma contribuição sagrada. Suas decisões diárias, tomadas a portas fechadas, são seu legado em movimento. Ao honrar suas responsabilidades consigo mesmo e com a sociedade, você se junta a algo eterno. Esta não é uma filosofia para reflexão, mas sim sabedoria para viver. Cada princípio é um passo em direção à clareza mental, à resiliência emocional e à ação com propósito. O caminho exige coragem, mas recompensa o que todos buscamos: uma vida repleta de significado, relacionamentos que importam. Nenhuma circunstância pode tirar nossa liberdade. A questão não é se essas verdades funcionam, mas se você as aplicará. A obra-prima da sua vida começa com um princípio que você incorpora hoje. Qual você escolherá? O 13º princípio. Fale sobre a importância de ter autocontrole e independência mental. Ele também fala sobre a importância de aprender a não ter medo das opiniões e comportamentos dos outros. Princípio este. Ela nos encoraja a desenvolver uma firme serenidade diante do mundo exterior. As tempestades são um convite ao crescimento mental e à força interior, a capacidade de controlar. Refere-se aos sentimentos, pensamentos e comportamentos de uma pessoa, especialmente em circunstâncias difíceis ou angustiantes. Porque autocontrole significa ser capaz de permanecer calmo e sereno, mesmo quando são criticados, rejeitados ou atacados. O autocontrole significa ser capaz. Responder, em vez de reagir no momento, nos permite ser deliberados e escolhas deliberadas. Além do autocontrole, a liberdade emocional significa tornar-se mais independente internamente para que nossa felicidade e paz interior. A mente não é influenciada pelo que os outros fazem ou dizem. Significa perceber que não podemos mudar a maneira como os outros agem, mas podemos mudar a maneira como reagimos quando eles agem. Temos liberdade emocional. Sabemos que somos os únicos responsáveis pelos nossos sentimentos e que podemos manter o nosso eu interior. Equilíbrio. Independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor, podemos aprender com essa ideia de que os comportamentos das pessoas costumam ser mais neles e não em nós, sabendo que isso nos ajuda a não levar cada palavra para o lado pessoal. Ou ação que nos é dita ou feita a nós, podemos escolher lidar com as coisas com compreensão, bondade e uma mente aberta, em vez de ceder à nossa raiva. A amargura ou a tristeza exigem tempo e prática para aprender a controlar. E métodos de independência de atenção plena, terapia de reflexão profunda e buscar maior autoconsciência pode fazer parte disso. Pode significar: aprenda a estabelecer limites saudáveis e a abandonar situações ou relacionamentos negativos que continuam nos fazendo sentir mal. O mal interior não é. Assim como o princípio número 13, estoicismo não significa isolar-se do mundo, essa é a verdade. Um equívoco comum sobre a filosofia estoica é que ela nos ensina a ser frios ou indiferentes em relação aos outros, a reprimir nossas emoções e a nos desconectar daqueles ao nosso redor. Mas isso está completamente longe da verdade. O verdadeiro estoicismo não se trata de suprimir afeições, mas de fortalecer nossa resiliência emocional, para que possamos cuidar deles de forma ainda mais eficaz. Quando cultivamos a estabilidade interior, quando aprendemos a administrar nossas reações e emoções, não nos fechamos. Pelo contrário, nos tornamos, além do mais,
capaz de oferecer apoio autêntico, empatia profunda e uma presença significativa aos necessitados. Imagine ser o tipo de pessoa que não entra em pânico em uma crise, que não se deixa abater pela pressão emocional, mas permanece firme, lúcida e totalmente disponível para ajudar. Isso é tudo o poder do domínio emocional. O estoicismo nos ensina que não podemos servir de uma xícara vazia. Se formos constantemente sobrecarregados por nossas próprias reações, como poderemos estar verdadeiramente presentes para os outros? Mas quando desenvolvemos autoconsciência e equilíbrio emocional, criamos espaço para ouvir sem julgamento, para responder em vez de reagir e para oferecer apoio com base na sabedoria, não apenas em emoções passageiras. Então, não. O estoicismo não nos diz para pararmos de nos preocupar. Ele nos ensina como cuidar melhor, como ser um porto seguro para os outros sem se perder na tempestade, porque o apoio mais forte não vem da turbulência emocional, mas da presença constante. Spre e 14, o poder do menos, como a simplicidade. Abre a porta para uma vida mais significativa. Vivemos em um mundo que grita constantemente. Além do mais posses, mais compromissos, mais distrações. Mas a filosofia estoica sussurra outra verdade. A verdadeira abundância vem da subtração, não da acumulação. O 14º princípio revela que simplicidade não é sinônimo de privação, mas de libertação. Isso não é apenas minimalismo estético, é uma reavaliação radical do que realmente importa. Cada posse de que não precisamos, cada compromisso que não se alinha com o nosso propósito, cada distração digital que fragmenta nossa atenção, nada disso é neutro. São ladrões, roubando nossos recursos mais preciosos: tempo, foco e paz. A verdadeira simplicidade funciona em 3 níveis. Primeiro, físico. Eliminar a desordem para que o nosso ambiente reflita intencionalidade em vez de acumulação. Em segundo lugar, mental. Filtrar o ruído incessante da vida moderna para proteger nossa capacidade de reflexão profunda. Terceiro, e mais importante, espiritual. Alinhar nossas decisões diárias com nossos valores mais profundos. Quando abraçamos a simplicidade, algo milagroso acontece. A névoa se dissipa. Os relacionamentos se aprofundam porque estamos totalmente presentes. O trabalho se torna mais significativo porque fazemos menos, mas melhor. Redescobrimos que a alegria reside na luz do sol da manhã, nas conversas tranquilas e no espaço entre compromissos, não na próxima compra ou conquista. Este princípio também incorpora uma verdade urgente para os nossos tempos. A simplicidade consciente é um ato de amor pelo nosso planeta e pelas gerações futuras. Cada decisão consciente de consumir menos, desperdiçar menos e apreciar mais cria um efeito cascata que transcende a nossa vida pessoal. Mas isso é o que a simplicidade não é. Não se trata de austeridade ou abnegação. Os estoicos não eram ascetas. Entendiam que eliminar o supérfluo abre espaço para um desfrute mais pleno do que resta. Uma refeição simples, feita com gratidão, costuma ser mais prazerosa do que um banquete feito descuidadamente. A jornada rumo à simplicidade começa com uma pergunta corajosa. Isso, seja um objeto, um hábito ou um compromisso, serve ao meu propósito maior? O que resta quando filtramos nossas vidas por meio dessa questão é nossa existência autêntica, ordenada, significativa e vibrante com alegria silenciosa. Este é o paradoxo que o estoicismo revela. Ao escolher menos deliberadamente, ganhamos muito mais. Mais clareza, mais liberdade, mais capacidade de contribuir para o mundo com o que só nós podemos. A vida simples não é uma vida inferior. É a vida concentrada em sua essência mais poderosa. Sua vez. Em que área a simplicidade poderia abrir mais espaço para o que realmente importa para você?
O caminho começa com um não simples e intencional, ou um sim ainda mais determinado. O 15º princípio. O desce concesuto ele começar. Ele fala sobre o quão valiosa é a amizade e como relacionamentos verdadeiros são muito mais valiosos do que qualquer outro tipo. Dinheiro, este princípio, nos diz que as coisas podem nos fazer sentir melhor no curto prazo, mas os verdadeiros amigos são o quê? Para melhorar nossas vidas a longo prazo, uma das melhores maneiras de nos conectar com outras pessoas é por meio da amizade verdadeira. Os amigos nos ajudam quando precisamos, nos aceitam como somos e compartilham a felicidade e a tristeza que nos trazem. Felicidade, motivação e conforto, e muitas vezes nos ajudam a superar os maiores desafios da vida, porque a qualidade das nossas amizades é um dos as melhores maneiras de saber se estamos vivendo uma vida plena e rica. Nos dizem este princípio: melhore e cultive esses relacionamentos. 16º princípio, não apenas fale quão importante é a amizade, mas também nos pede para pensar em como priorizamos em um mundo onde recebemos mais. Muitas vezes, as coisas são vistas como um sinal de sucesso. As pessoas nos dizem que a verdadeira riqueza ainda está por vir. A partir dos relacionamentos e da partilha do amor, este princípio desafia-nos a pensar o que realmente valorizamos e tentamos encontrar um melhor equilíbrio entre as coisas materiais. E construir relacionamentos profundos e significativos com outros amigos é muito valioso, porque eles também ajudam. Eles nos confortam porque entendem nossos problemas e podem nos dar bons conselhos. E um novo ponto de vista quando não conseguimos ver a luz no fim do túnel, quando estamos tristes, porque nossos amigos estão lá para nos ajudar. Ouçam-nos e confortem-nos quando estamos felizes. São eles que riem e celebram conosco nesta rede social. O apoio é muito importante para a nossa saúde mental e nossa capacidade de lidar com as coisas ruins que acontecem na vida. Tempo e compromisso para construir conexões reais, ouvindo com compreensão e bondade, cuidado e presença, fazem parte deste ser. Um verdadeiro amigo também significa dar a você a mesma quantidade de amor e apoio que você espera. Receber esse princípio nos diz para tomar a iniciativa de fortalecer nossa amizade, dedicando tempo a isso. E o esforço para construir essas conexões importantes. Princípio 17, porta em uma sabedoria importante para a paz interior e o bem-estar. É que devemos concentrar nossa atenção e energia naquilo que podemos controle e aprenda a aceitar o que não podemos mudar. Esta mensagem é importante reduzir o estresse e a ansiedade e tornar nossas vidas mais pacíficas e equilibradas. Concentrando-nos no que? O que podemos mudar é estarmos conscientes e responsáveis por nossos pensamentos, palavras e ações que muitas vezes nos escapam, e a energia que nos leva a pensar sobre coisas que estão além do nosso controle, como as decisões de outras pessoas ou seu modo de vida. Direcionaremos esse esforço para coisas que realmente podemos mudar, como nossas atitudes, escolhas e comportamentos. É o que este princípio nos diz para fazer não apenas ela melhora nossas vidas, mas também é um bom exemplo para os outros. Aceitar o que não podemos mudar significa perceber que algumas coisas na vida são iguais a outras. As ações resultantes e os eventos mundiais que não podemos mudar não significam desistir da aceitação. Ou ser passivo significa ver as coisas de forma clara e racional, sem deixá-las passar. Perturba ou controla nossas emoções quando aceitamos o que não podemos mudar. Abandonar o controle e o estresse que advém da luta contra a realidade nos permite reagir de forma mais flexível e criativa com técnicas de conscientização e meditação, que nos ajudam a permanecer no presente e a estar mais conscientes dos nossos pensamentos e sentimentos. São frequentemente usados junto com os métodos de aceitação. Ele nos permite rastrear nossas respostas internas.
sem julgá-los e com uma gentileza que torna mais fácil aceitá-los e deixá-los ir. Vamos ter consciência e aceitar as coisas que não podemos mudar e que nos fazem mais adaptável e capaz de enfrentar os desafios da vida com maior concentração e calma. Atitude usando essa estratégia, não só encontramos mais paz e equilíbrio dentro de nós mesmos, vida cotidiana, mas também nos preparamos para enfrentar a incerteza e as dificuldades de uma forma melhor e mais saudável. Se você quer viver uma vida mais calma e feliz, cheio de resistência à aceitação e foco no presente, esse conceito é fundamental. Mesmo quando as coisas estão indo muito mal, adicione o princípio 18, um forte aviso de que ainda há espaço para melhorias. E crescer nos diz para manter uma atitude positiva e procurar os aspectos positivos e aprendíveis em cada situação. Aqueles que se referem à adversidade e à dificuldade, além de nos dizer para ir além dos problemas. E deste princípio, ele nos diz para usá-los como trampolins para melhores níveis de felicidade, e sabendo que uma mudança de perspectiva é necessária para ver o potencial na adversidade em vez de focar no negativo. Coisas que acontecem em uma situação difícil, devemos procurar as oportunidades de aprender e crescer que cada luta apresenta. É uma oportunidade de crescer como pessoa e melhorar. Podemos melhorar. As habilidades permitem ver as coisas de ângulos diferentes e se fortalecem à medida que as pessoas se conhecem. Questões com coragem e determinação. Há também um forte foco na resiliência, e resiliência neste conceito é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente da adversidade, mantendo uma atitude positiva. E o impulso de continuar tentando é conhecido como resiliência, por outro lado. Ser flexível nos permite mudar nossos planos e táticas conforme necessário, vendo a mudança como uma parte do crescimento. Todas essas características nos ajudam a enfrentar as incógnitas da vida e encontrar significado em cada situação. A verdadeira riqueza da vida, amizade, aceitação e crescimento. Em um mundo obcecado pelo sucesso material, a moeda mais valiosa não é o dinheiro, mas a amizade verdadeira. As coisas podem trazer alegria temporária, mas os verdadeiros amigos enriquecem nossas vidas de maneiras duradouras. Eles nos apoiam nos momentos difíceis, celebram nossas vitórias e oferecem apoio incondicional quando nos sentimos perdidos. A qualidade das nossas amizades define a riqueza das nossas vidas, porque nenhuma riqueza pode substituir um amigo leal que realmente nos compreende. Este princípio nos desafia a reconsiderar nossas prioridades. A sociedade nos incentiva a buscar bens materiais, mas a verdadeira realização vem de conexões profundas. Amigos verdadeiros não apenas nos confortam, mas também nos ajudam a crescer, oferecendo sabedoria quando estamos presos e luz quando estamos na escuridão. Construir essas conexões exige tempo, comprometimento e cuidado genuíno. Significa ouvir atentamente, estar sempre presente e dar o mesmo amor que esperamos receber. Quando investimos em amizades verdadeiras, não apenas melhoramos nossas vidas, mas também criamos um efeito cascata de bondade e força. Dominando a paz interior, concentre-se no que você pode controlar. Estresse e ansiedade frequentemente surgem da tentativa de controlar o incontrolável. A chave para uma vida equilibrada? Concentre-se no que você pode mudar e aceite o que não pode. Preocupar-se com as decisões de outras pessoas, erros do passado ou eventos externos drena sua energia. Em vez disso, concentre seus esforços no que importa, sua atitude, suas ações e suas respostas. Essa mudança não apenas reduz o estresse, mas também lhe dá a força para viver com propósito. Aceitação não significa desistir, mas sim clareza. Significa enxergar a realidade sem deixar que ela controle nossas emoções.
Práticas como mindfulness e meditação ajudam a cultivar essa mentalidade, permitindo-nos responder aos desafios com calma e sabedoria. Quando paramos de lutar contra o que não podemos mudar, adquirimos resiliência, adaptabilidade e uma maior sensação de paz, encontrando força na luta, crescendo, através da adversidade. Mesmo nos momentos mais difíceis, há uma oportunidade de crescer. O princípio 18 nos lembra que todo desafio traz uma lição. Em vez de pensar nas dificuldades, pergunte a si mesmo: o que isso pode me ensinar? A adversidade desenvolve a resiliência, a capacidade de voltar mais forte do que antes. Desenvolve a flexibilidade, ajudando-nos a adaptar-nos quando a vida toma rumos inesperados. A luta não é apenas um obstáculo, é um trampolim para maior sabedoria e poder. Ao adotar essa mentalidade, transformamos fracassos em oportunidades de sucesso. A vida sempre nos testará, mas com resiliência, otimismo e disposição para aprender, podemos superar qualquer tempestade e emergir mais sábios. E se sentir realizado. Princípio 19. O poder libertador da aceitação. A vida tem o poder de nos ensinar a mesma lição até que a aprendamos. Algumas coisas estão simplesmente além do nosso controle. Nenhuma quantidade de preocupação, raiva ou resistência pode mudar certas realidades. O passado, as decisões dos outros ou as circunstâncias inesperadas que transformam nossas vidas. Mas aqui está a verdade profunda por trás dessa limitação. A verdadeira liberdade começa quando paramos de tentar controlar o incontrolável. Este princípio não se trata de resignação passiva, mas sim de foco estratégico. Aceitação é o reconhecimento maduro de que, embora não possamos direcionar o vento, sempre podemos ajustar as velas. Quando paramos de investir energia lutando contra o que não podemos mudar, recuperamos essa energia para o que realmente importa: nossas ações, nossa mentalidade e nosso crescimento. Imagine a paz que você sente ao se libertar do fardo exaustivo de organizar tudo. O estresse se dissipa, a ansiedade diminui. De repente você vê claramente onde reside seu verdadeiro poder, não em mudar eventos externos, mas em escolher sua resposta a eles. Essa mudança não só beneficia você, como também transforma seus relacionamentos. Quando você aceita os outros como eles são, em vez de como gostaria que fossem, você constrói conexões mais profundas, baseadas na compaixão, não na frustração. Este é o segredo da serenidade em um mundo caótico. Aceitar a vida como ela vem, não porque tudo é perfeito, mas porque você confia na sua capacidade de lidar com a imperfeição. O momento presente se torna sua âncora, libertando você dos arrependimentos do passado e dos medos do futuro. Em última análise, este princípio é um convite para viver em harmonia com a realidade. Ao aceitar o que não podemos mudar e trabalhar corajosamente no que podemos, cultivamos resiliência, sabedoria e uma paz interior inabalável. Isso não é apenas sobrevivência, é a arte de prosperar em meio às inevitáveis tempestades da vida. O princípio de viver em harmonia com sua verdadeira natureza. Este princípio convida você a mergulhar mais fundo, não apenas no mundo ao seu redor, mas também em si mesmo. Ele vai além de árvores, rios ou montanhas. Trata-se de reconhecer a ordem natural dentro de você e do próprio universo. Viver em harmonia com a natureza significa compreender seus desejos, forças e limitações, ao mesmo tempo em que reconhece seu lugar no grande esquema da vida. A jornada começa com a autoconsciência. Quem é você quando ninguém o vê? Quando as expectativas sociais desaparecem? Este é um convite para revelar seus segredos, encarar suas emoções, medos e desejos mais profundos e alinhar suas decisões com seu eu autêntico. Só então você poderá viver com verdadeira integridade, sem contradições, sem pretensões, simplesmente você mesmo, exatamente como você deveria ser.
Mas a harmonia também exige limites. Conhecer seus limites mentais, emocionais e físicos não é uma restrição, é um caminho para o equilíbrio. Em vez de se forçar a assumir papéis que não lhe convêm, você aprende a se movimentar junto com sua natureza, não contra ela. O resultado? Uma vida mais fluida, com menos esforço e mais elegância. Este princípio também nos lembra que somos parte de algo maior. Cada ser vivo, plantas, animais, ecossistemas, tem um papel a desempenhar. Quando realmente entendemos isso, começamos a tratar o mundo com mais respeito. Percebemos o impacto de nossas ações no mundo exterior e tomamos decisões sábias e ponderadas. E assim como a natureza se move em ciclos, crescimento, decadência, renascimento, assim também acontece com nossas vidas. A mudança não é o inimigo, a resistência é. A dor muitas vezes vem do apego ao porquê. Era em vez de abraçar o que amas, quando aceitamos os ritmos naturais da vida, encontramos paz. Aprendemos a nos adaptar como as estações. Em última análise, o princípio 20 é um guia para viver autenticamente, em sintonia com a sua essência e com o mundo ao seu redor. Trata-se de conhecer a si mesmo, respeitar o seu lugar no universo e encarar a vida com consciência, equilíbrio e propósito. Ao fazer isso, você não apenas sobrevive, mas o caminho da virtude. Onde reside a verdadeira felicidade, e se tudo o que a sociedade lhe diz sobre felicidade for o oposto? A verdade antiga é esta: a realização não está no que você adquire, mas no que você se torna. Enquanto o mundo busca satisfação temporária e sucesso material, o verdadeiro caminho para a satisfação duradoura reside no cultivo da virtude. Não se trata de ser perfeito, mas de buscar a sabedoria para entender o que realmente importa, a coragem para se manter firme em suas convicções, a disciplina para controlar seus impulsos e a justiça para deixar o mundo melhor do que o encontrou. Essas virtudes atemporais não são apenas boas ideias, são o sistema operacional para uma vida plena. Ao contrário do dinheiro, da fama ou do prazer, que podem desaparecer da noite para o dia, a virtude oferece uma base inabalável. É a paz de espírito que advém de saber que você vive por princípios, não por impulsos. É a profunda satisfação de olhar no espelho e reconhecer alguém com caráter. Embora esse caminho exija autorreflexão constante e coragem para crescer, a recompensa é inestimável. Uma paz interior que nenhuma circunstância pode destruir. Ao escolher a virtude, você se torna uma inspiração viva. Sua integridade fortalece os outros. Suas ações geram ondas de mudança positiva. E por meio dessa prática ancestral, você descobre o que os estoicos chamavam de ataraxia. Aquela profunda serenidade que advém de saber que seu valor não está atrelado a coisas externas, mas à qualidade do seu caráter. Em um mundo obcecado por ter mais, a verdadeira revolução é ser mais. Não por aplausos ou reconhecimento, mas porque a virtude é sua própria recompensa. O segredo para uma vida não apenas bem-sucedida, mas também significativa. Princípio 24. Transforme obstáculos em oportunidades. E se cada desafio que você enfrenta não fosse um fracasso, mas sim uma preparação para o seu maior crescimento? O princípio 24 inverte a adversidade, mostrando-nos que os momentos mais difíceis são, na verdade, os nossos maiores professores. Não se trata de fingir que as dificuldades não machucam, mas sim de escolher enxergar o potencial oculto em cada problema. Quando a vida nos testa, ela não nos pune. Em vez disso, nos dá a oportunidade de revelar nossa coragem, fortalecer nossa resiliência e aguçar nossa sabedoria. Cada obstáculo se torna um campo de treinamento onde podemos praticar virtudes como paciência, adaptabilidade e perseverança. A ideia-chave? Embora não possamos controlar o que nos acontece, sempre podemos controlar como reagimos. Ao adotar uma mentalidade de crescimento,
Transformamos o que poderia nos destruir naquilo que realmente nos fortalece. De repente, os fracassos se tornam lições. Os fracassos se tornam situações desafiadoras. E as dificuldades se tornam as experiências que forjam nossas personalidades mais fortes. Essa perspectiva não só nos ajuda a superar momentos difíceis, como também a prosperar. Quando paramos de temer a adversidade e começamos a aprender com ela, desenvolvemos uma força interior inabalável. Tornamo-nos mais compassivos com aqueles que enfrentam desafios. E começamos a ver cada dificuldade como mais um passo em nosso caminho para a sabedoria, a resiliência e a capacidade. A verdade é simples, mas poderosa. Aqueles que abraçam obstáculos crescem de maneiras que aqueles que os evitam jamais conseguirão. Os momentos mais difíceis não bloqueiam o seu caminho. Eles são o caminho para o seu potencial máximo. Princípio 25. A sabedoria atemporal da filosofia estoica oferece uma abordagem profunda e transformadora para viver uma vida plena, incitando-nos a cultivar um estado de plenitude, consciência e presença em cada momento. Este ensinamento antigo e oportuno enfatiza o delicado equilíbrio entre a preparação para o futuro e a imersão total no presente, planejando e nos reconhecendo no presente, naquilo que reconhecemos e naquilo em que nos reconhecemos. A satisfação reside em abraçar o aqui e agora. Ao direcionar nossa atenção e energia para a tarefa em questão e aproveitar a vida à medida que ela se desenrola, libertamo-nos do fardo da preocupação excessiva com um futuro incerto ou do arrependimento por um passado imutável. Viver autenticamente no presente exige um esforço consciente e deliberado para concentrar nossa atenção no momento presente, apreciando a riqueza de experiências e oportunidades que ele oferece. Significa nos entregarmos com entusiasmo a qualquer atividade em que nos envolvamos, sejam nossos compromissos profissionais, conversas significativas com outras pessoas ou momentos de descanso e regeneração. Ao praticar isso, não apenas melhoramos nossa produtividade e eficiência, mas também descobrimos uma maior sensação de alegria, paz e realização. Isso não significa que devemos negligenciar as lições do passado ou abandonar toda a preparação para o futuro. Longe disso. Os próprios estoicos reconheciam o valor de aprender com experiências passadas e definir intenções ponderadas para o futuro. No entanto, eles também enfatizavam a ideia fundamental de que o momento presente é o único reino sobre o qual temos controle direto. E é aqui que devemos concentrar nossos esforços para evitar as armadilhas da ansiedade e da infelicidade que surgem da obsessão excessiva com o que foi ou com o que poderia ser. Viver no presente exige uma aceitação radical da vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Envolve aceitar o mundo em toda a sua complexidade, suas imperfeições e sua beleza, seus desafios e suas bênçãos. A partir dessa aceitação, descobrimos uma profunda paz e felicidade que advém de saber que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, sempre mantemos o poder de escolher nossa perspectiva e resposta emocional. Uma das maneiras mais eficazes de fortalecer nossa capacidade de permanecer presentes é praticar a atenção plena. Técnicas como meditação, respiração consciente e observação intencional são ferramentas valiosas para treinar nossa mente e corpo a permanecerem ancorados no presente, reduzindo a probabilidade de ficarmos presos a medos sobre o futuro ou a dor do passado. Por meio da atenção plena, aprendemos a perceber a beleza e o potencial inerentes a cada momento, libertando-nos da ansiedade e do arrependimento para criar espaço para crescimento, aprendizado e apreciação. Entre os grandes filósofos estoicos, Musonius Rufus ofereceu orientações particularmente esclarecedoras sobre a arte de viver bem,
defendendo o princípio da moderação como pedra angular de uma existência saudável e plena. Seus ensinamentos destacam os perigos do excesso, seja na comida, na bebida ou em outros prazeres, alertando que o excesso pode levar à deterioração física e mental, bem como à redução da capacidade de sentir prazer verdadeiro. Moderação, da perspectiva estoica, não é uma mera sugestão, mas uma disciplina fundamental que promove o autocontrole, o equilíbrio e o bem-estar a longo prazo. Musonius incentivou a busca de um equilíbrio harmonioso entre excesso e privação, reconhecendo que ambos os extremos podem ser prejudiciais. Excessos podem trazer prazer passageiro, mas frequentemente resultam em desconforto físico, problemas de saúde e arrependimento emocional, enquanto restrições excessivas podem gerar ressentimento e, por fim, levar a uma supercompensação impulsiva. Ao cultivar a moderação, criamos uma relação duradoura e alegre com os prazeres da vida, garantindo que nosso prazer seja significativo e livre das consequências negativas do excesso. O estoicismo, uma filosofia enraizada na força interior e no autocontrole, também enfatiza a importância de manter um diálogo interno positivo e construtivo. Marco Aurélio, o famoso imperador romano e pensador estoico, alertou contra a autoaversão e o diálogo interno negativo, reconhecendo que esses hábitos corroem a autoconfiança e impedem o crescimento pessoal. Frases como "não sou bom o suficiente" ou "nunca vou conseguir" não apenas minam nossa autoestima, mas também diminuem nossa motivação para melhorar. Em vez disso, os estoicos nos incentivam a cultivar uma narrativa interna que reconheça nosso potencial e celebre nosso progresso, promovendo uma mentalidade de resiliência e autoconfiança. Ao mudar conscientemente nossa linguagem para o encorajamento e a afirmação, construímos uma base de confiança que nos dá a força para enfrentar os desafios com ousadia e aprender com cada experiência. Essa prática se alinha ao princípio estoico mais amplo de que nossos pensamentos moldam nossa realidade, e ao cultivar um diálogo interno positivo, pavimentamos o caminho para uma maior resiliência emocional e realização pessoal. Epicteto, outra figura de destaque na filosofia estoica, ofereceu reflexões profundas sobre o caminho do autoaperfeiçoamento, enfatizando a humildade e a discrição como virtudes essenciais. Ele desaconselhou a proclamação em voz alta de nossos sucessos ou progressos, sugerindo, em vez disso, que o verdadeiro crescimento é demonstrado por nossas ações e pela evolução silenciosa de nosso caráter. Segundo Epicteto, o verdadeiro autoaperfeiçoamento é um esforço profundamente pessoal, empreendido por si só e não por meio de validação externa. Quando nos concentramos excessivamente em proclamar nossos sucessos, corremos o risco de diluir a sinceridade de nossos esforços e nos distrairmos com a busca por elogios. A verdadeira transformação, argumentou ele, é vista em mudanças consistentes e tangíveis em nosso comportamento, nossa mentalidade e nossas interações com os outros. Ao adotar essa abordagem, permitimos que nosso crescimento se desenvolva naturalmente, muitas vezes inspirando aqueles ao nosso redor com mais poder por meio de nosso exemplo do que de nossas palavras. Dessa forma, o caminho do autoaperfeiçoamento se torna um caminho de integridade silenciosa, onde nossas ações falam por si e a humildade amplifica nosso impacto. A gratidão, como explorada nos ensinamentos de Epicuro, é apresentada como outro componente vital para uma vida próspera. Praticar a gratidão envolve reconhecer e apreciar conscientemente a abundância que já existe em nossas vidas, em vez de focar no que nos falta. Essa mudança de mentalidade traz benefícios de longo alcance, aumentando nossa felicidade geral e fortalecendo nossos relacionamentos com os outros. Uma atitude de gratidão nos encoraja a apreciar as pequenas bênçãos do dia a dia,
atos de gentileza, momentos de conexão e os confortos simples que enriquecem nossa existência. Quando expressamos gratidão, não apenas aprofundamos nosso senso de realização, mas também promovemos um ambiente positivo e acolhedor para aqueles ao nosso redor. Por outro lado, a falta de gratidão pode prejudicar os relacionamentos, levando a sentimentos de ressentimento ou abandono. Ao tornar a gratidão uma prática diária, cultivamos vidas caracterizadas pela alegria, resiliência e conexões significativas, tanto conosco quanto com os outros. No mundo acelerado e frequentemente barulhento de hoje, a ênfase estoica na comunicação reflexiva, particularmente na arte de ouvir, é crucial. Os estoicos nos lembram que a sabedoria muitas vezes reside em saber quando falar e quando permanecer em silêncio, um princípio que pode aprimorar profundamente nossas interações e relacionamentos. A escuta ativa, a prática de se sintonizar plenamente com as palavras, emoções e sinais não verbais de outra pessoa, é uma maneira eficaz de demonstrar respeito e promover uma compreensão mais profunda. Em uma cultura que frequentemente prioriza a autoexpressão e ser ouvido, a disciplina da escuta autêntica é uma habilidade rara e inestimável. Ao aprimorar essa habilidade, não apenas enriquecemos nossos relacionamentos, mas também nos abrimos para novas perspectivas que podem guiar nosso crescimento pessoal. Os estoicos nos ensinam que ouvir é um ato de humildade e inteligência, que fortalece laços e cria espaço para aprendizado e respeito mútuos. Por fim, a perspectiva estoica sobre o arrependimento oferece uma lente convincente para examinar nossos hábitos de pensamento e fala. A reclamação crônica, como os estoicos observaram, é um ciclo vicioso e contraproducente que nos aprisiona em uma mentalidade de vitimismo e impotência. Ela amplifica o estresse, diminui nossa capacidade de resolver problemas e pode até nos distanciar daqueles que nos cercam. Em vez disso, escolher focar em soluções e cultivar a gratidão nos permite quebrar esse ciclo vicioso, promovendo a resiliência e uma perspectiva mais positiva. Marco Aurélio resumiu esse conceito observando que nossa felicidade é profundamente influenciada pela qualidade de nossos pensamentos. Ao alinhar nossa mentalidade com os princípios estoicos, abraçando a aceitação, praticando a gratidão e nos engajando em um diálogo construtivo conosco mesmos, nos preparamos para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e graça, descobrindo, em última análise, um caminho para a paz interior e a realização duradoura. Vá em frente, inscreva-se e compartilhe. Deixe um comentário. Até a próxima.